surpreendeu quando ele propôs a pauta. Porque essa pauta foi proposta pelo nosso convidado. O tema é interessantíssimo e eu até te faço isso como uma pergunta. Será que hoje, para algumas pessoas que foram diagnosticadas com diabetes, a gente pode dizer que os suplementos, que o whey protein, que suplementos à base de proteína podem ajudar quem tem aí que controlar diabetes? Essa é a questão e essa é a pergunta que a gente vai responder. Então, a pauta hoje foi escolhida a dedo, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E vamos conversar com ele, né, que é nutricionista esportivo e fisiologista, Ricardo Zanutto. Olá, Carol, bem-vindo, querido, tudo uma bom? vez pelo convite. Prazer tê-lo aqui. E quando ele está aqui, vocês sabem que é aula, que é aquela aula completa, com aquelas explicações assim, detalhadas. Isso é muito legal, até porque quando a gente imagina uma coisa e outra coisa, a gente não sabe que as coisas estão se relacionando. É verdade. Então eu queria começar o nosso papo. A gente tem ilustra para mostrar para o pessoal. A gente vai falar de whey, a gente vai falar de diabetes, mas antes disso, eu queria que você me explicasse. O que hoje, então, tem saído como estudos que você mandou essa sugestão para a gente explicar para o público essa relação de diabetes com whey protein ou com outros suplementos, que aí você vai contar para a gente o que é bacana e o que não é. Sim, é assim, né, Carol? Primeiramente, né, a gente precisa contextualizar a questão do diabetes, porque se sabe que existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2, né? Tipo 1, em torno de 5% apenas, é aquele diabetes que ele tem uma condição autoimune, é aquele considerado diabetes juvenil. Esse, a gente não tem estudos que previnam isso não dá para prevenir, né? E o que tem? São os estudos que falam mais do diabetes tipo 2. Que é o adquirido. Que é aquele que acomete quase 90% da população, 90% da população diabética, né? Que quando a gente fala de diabetes, 90% é tipo 2. E assim, que tem uma incidência muito grande, porque a correlação dele é diretamente com a obesidade, com o sedentarismo, né, com os hábitos de vida. Então hoje o que os estudos fazem? Eles estão avaliando mais essa correlação. Um paciente que é portador de tipo 2 e que usa whey protein, né? E a relação entre esses caras, o que o whey poderia estar ajudando no tratamento, o que ele poderia estar fazendo para facilitar a vida. Por quê? A gente está falando de uma patologia que acomete hoje, né, os dados de 2015 falam em mais de 414 milhões de pessoas no mundo portadoras de diabetes. Meu Deus. E assim, a perspectiva não é das melhores. Estima-se que nos próximos 10 anos isso vai aumentar ainda mais, para mais de 600 milhões de pessoas portadoras. Mesmo que tantas campanhas estejam sendo feitas, eu acho que você, Bonita, contribui nesse lance com alimentação saudável e outras questões que podem diminuir. Que é isso que diminui essa incidência, né? Assim, o diabetes, né? Se você pegar as próprias recomendações da Sociedade Brasileira do Diabetes, eles já falam, né? Exercício obrigatório. Né? E não é assim, todo dia, aquele monte, 150 minutos por semana, dá 30 minutos por dia. Faz ali a sua continha, né? Exato, né? Assim, o exercício é fundamental aqui no tratamento. Só que é uma patologia que ela tem um custo muito caro, né? A questão pública do diabetes é uma coisa que é muito cara para se tratar. E de repente você ter uma alternativa que vem de um alimento, poxa, é uma coisa bacana, porque a gente está falando de uma incidência alta e de uma coisa que é relativamente barata. Então, a primeira pergunta para a gente responder, nesta relação, o whey protein é positivo para um controle do diabetes ou para um tratamento do diabetes? Então, na verdade, para o controle e para o tratamento, quando a gente fala do tipo 2. Né? Porque assim, o que o whey protein tem? Primeira coisa, né? O que é whey? Né? Porque muita gente fala, poxa, o que é whey protein? Para todo mundo, acho que para a maioria que não entende muito, o whey, qualquer suplemento é whey. E não é bem assim, né? Ou é bomba, né? Porque assim, eu cansei a gente atende muita gente no consultório e muitas pessoas já chegam e falam, poxa, eu não quero tomar whey porque o whey é anabolizante. Não é. O whey protein, ele é uma proteína que é isolada do soro do leite. Então, quando é feito o queijo, sobra aquela aguinha. Daquela aguinha se faz o whey protein. Ali descobriu, na década de 70, que tinha um monte de proteína e um monte de substâncias que têm uma atividade até funcional no nosso corpo. E perceberam que tinha
um alto valor biológico, principalmente de aminoácidos. Então, é uma substância natural. Então, o primeiro ponto é esse. É um alimento. É um alimento, tá. Né? Ele está numa forma industrializada, porque eu já vi muita gente questionando isso também. Ah, então tá, mas eu vou consumir o whey, mas dessa forma ele é um alimento, mas ele está numa forma industrializada. Mas faz parte, como tantas outras coisas que a gente muitas vezes não consegue separar, Imagina o seguinte, que você faça o queijo, sobrou aquela água, daquela água você vai submeter, né, que é o soro do leite, a uma série de tratamentos que vão tentar purificar e daquela purificação você vai extrair o whey protein. Perfeito. Porque o que tem naquela aguinha? Tem gordura, tem resto de carboidrato, né? Tem ainda um pouco de carboidrato e tem a proteína do soro. E aí eles isolam, né? E aí você tem vários processos, né? Os que isolam totalmente, você tem proteínas que são chamadas de concentradas, que são aquelas que ainda têm resíduos de carboidrato, de gordura, que é chamados blends, né? Então, o que são os blends? Proteínas que você tem whey concentrado, whey hidrolisado, whey isolado. Entendi. Né? O que os estudos apontam no caso do diabetes? O hidrolisado, na sua forma hidrolisada, é o melhor, que é aquele whey protein que é mais purificado. Você tira todo o carboidrato dele, você tira toda a gordura dele e fica só com a proteína parcialmente pré-digerida. Né? Então, o que seria o hidrolisado? Imagina que você tem uma proteína desse tamanho, de cadeia grande, e você já entrega ela, né? Você oferta ela para o teu organismo fracionada. Isso então, é positivo para o corpo? Isso é positivo. Na verdade, o que os estudos apontam é geralmente usado essa forma, a hidrolisada, né? Que é um whey protein que, como ele passa por processos de filtração um pouco mais sofisticados, ele é até um pouquinho mais caro. Tá? E aí, o que se sabe desse whey protein, além de ser um alimento, né, que é considerado natural, é que ele tem uma série de substâncias que são extremamente funcionais, que têm efeitos na saúde também. Olha. Então, por exemplo, o whey é composto, uma das proteínas, quase 50% da proteína do whey é uma proteína chamada de beta-lactoglobulina. Ela só tem no leite de vaca. Tá? E ela é uma proteína que ela é riquíssima em aminoácidos de cadeia ramificada, especialmente a leucina. E essa leucina, além de atuar nessa recuperação mesmo do meu músculo, numa resposta pós-treinamento, ela também é importante para poupar a própria massa muscular. Então, metade do whey, poxa, é de beta-lac. De em torno de 15% a 20% é de uma outra proteína chamada alfa-lactoglobulina. Essa alfa-lacto é a proteína que tem aonde? No leite materno. Então, é uma proteína extremamente importante porque ela tem um aminoácido chamado triptofano. Né? Em torno de 6% da alfa-lactoglobulina é triptofano. Triptofano é um aminoácido relacionado ao quê? A serotonina, a produção de serotonina. Então pode aumentar essa sensação de se sentir bem? Aumenta, tanto que você vê o bebezinho depois que ele mama, né, tem uma relação direta com o relaxamento dele. O whey... Tem a ver com o triptofano que tem no whey também. Olha, eu não tinha a menor ideia que tinha... Tem muita coisa legal. Precursor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta pontual, até pra gente entender a relação do diabetes com o whey. A gente vai ter que explicar um pouquinho mais de diabetes e a gente tem um vídeo para mostrar. Sim. Mas só fazendo um parênteses, você está comentando o whey do soro do leite. Sim. Mas existe o whey do arroz, da proteína do arroz. Aí isso já não entra... Isso não é whey. Isso é proteína isolada de arroz. Então isso não é whey. Não. Whey protein é o termo em inglês de proteína do soro do leite. Do leite. Então não adianta falar que, não, mas tem whey de arroz. Não tem. Não é whey de arroz, é proteína isolada de arroz. É um suplemento à base de proteína isolada de arroz. Por aí, nós trouxemos um exemplo aqui, que é uma proteína que é isolada de ervilha. Que interessante. Entendeu? Agora, todos eles são positivos quando a gente coloca essa questão que está aí na tela, a relação do diabetes com suplementos à base de proteína, ou é só o whey? Então, vamos lá. O que se sabe hoje? O whey hidrolisado. Né? Não há relação, ainda não há estudos na literatura que mostram a diferença das outras proteínas. Então, eu não posso falar que a proteína do arroz é igual à do whey. Soro do leite. Por quê? Porque é assim, o nosso corpo, isso é importante que o telespectador entenda, né? Quando a proteína entra no nosso corpo, não faz diferença de onde ela veio. Eu posso comer um bife, eu posso comer um frango, eu posso comer um ovo, tomar leite que seja puro, que não faz diferença para o meu organismo. Por outro lado, a questão do whey
whey está nas propriedades funcionais que somente o soro tem. Entendi. Que de repente você não encontra essa propriedade funcional na proteína do arroz. Não é só como proteína, mas o tipo de as proteína. As coisas que estão associadas à proteína. Ai, que legal isso. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma perguntinha do público. Claro. Na volta a gente retoma um pouco do diabetes e une os dois. Vamos lá. Leite e iogurtes, se eles também têm a mesma influência, e comentou a respeito dos conservantes. Como é que é então? Vamos juntar tudo. Claro. O whey, que você já explicou que é o soro do leite, só que ele é isolado e hidrolisado. No caso de um iogurte ou da outra forma, a gente pode consumir também o queijinho, que vai ter o soro. Enfim, não. O queijo não vai ter o soro. Não, porque você tira o soro para fazer o queijo, através do coalho. E o iogurte tem? O iogurte, ele tem. Só que o iogurte, o que você tem no iogurte? Outros tipos de propriedades, outros tipos de nutrientes. Então, novamente, a gente volta na questão da parte funcional do whey, que é exclusivo do soro. Né, que a gente não vai ter no iogurte. Por exemplo, o whey protein, ele tem uma proteína, né, que chama GMP, é um glicomacopeptídeo, que o que se sabe? Que ele aumenta a produção de 2 hormônios intestinais relacionados com a vontade de parar de comer, né, a colecistocinina, a CCK e o PYY. Esses hormônios, eles sinalizam o nosso hipotálamo para dar saciedade. Né? Então, o whey protein, o que se sabe? Que ele também tem um papel que ajuda bastante no controle do apetite. Então, você pega um sujeito que é diabético, que um dos sintomas é a hiperfagia, ele come mais do que deve. E você tem um alimento que diminua essa fome, poxa, você tem um efeito positivo sobre a patologia também. Agora, se esse paciente não pratica atividade física, vamos agora relacionar um pouquinho o whey à atividade física. Necessariamente, para consumir o whey, a gente tem que praticar atividade física? É assim, né, Carol? O whey protein, tem muito mito por trás do whey protein, porque muita gente fala assim, o whey protein, se você não faz exercício, ele sobrecarrega o fígado, o rim, né? Tem gente que abomina o uso da proteína isolada. Aí eu pergunto, o que sobrecarrega o fígado e o rim? É o whey protein ou a ingestão exagerada de fast food, de pizza de 4 queijos, de bebida alcoólica, de churrasco? Você percebe? Outras proteínas. Então, às vezes, o que as pessoas fazem? Elas gastam uma fortuna num pote de whey protein, mas não faz uma consulta com o nutricionista. Para saber a indicação exata. Exato. Então, quando faz parte de um contexto da dieta, o que se sabe até hoje é que tem propriedades anti-inflamatórias, ajuda no controle do apetite, melhora a flora bacteriana do nosso intestino. Legal! Então, assim, falar que ele é vilão, não dá para falar, né? O problema maior é que as pessoas tomam sem orientação. Aí, no consultório, é muito comum, às vezes as pessoas chegam, né? A gente pede a descrição da dieta, a gente faz um recordatório. Aí ela fala tudo o que ela come. Quando a gente calcula a dieta, chega a 80% de proteína na dieta. Aí é óbvio, você pede uma enzima do fígado, uma TJ, TGP, uma GGT, ela dá alta. Ali está tendo uma sobrecarga, mas porque está vindo tudo errado. Porque esse lance agora da moda do low carb, de diminuir carboidrato, as pessoas aumentam a proteína e não quer dizer que isso seja positivo. Não, tem que avaliar outros aspectos. Você diminui uma coisa, mas não quer dizer que você tem que aumentar muito outra. Não. Vamos colocar então agora, a gente tem um vídeo que mostra como age aí, eu acho que é a ação da insulina, né? Quem tem diabetes, e agora a gente vai relacionar o whey, então, quando entra em contato com quem tem. Vamos lá. Na tela para vocês. Olha lá, como é que é? Esse vídeo ele está mostrando, né, o alimento chegando até o estômago, o sujeito comeu, né, aí ele vai ter todo o processo digestório, então ele vai ter a digestão, as enzimas do pâncreas vão ajudar na digestão. E aí, especificamente, ele está falando do carboidrato, quando o carboidrato chega na corrente sanguínea. Então, qual que é o maior estímulo da secreção da insulina? O aumento da glicemia. Quando o açúcar no sangue aumenta, essa insulina é liberada, né, pelos pâncreas e cai na corrente sanguínea. E o que a insulina faz? Ela se liga nas células, especialmente no músculo, tá? Por isso que tem uma relação muito grande com o exercício, e ela faz o que a gente chama de translocação de GLUT4. Esse GLUT imagina que é um transportadorzinho de glicose, fica no citoplasma, ele fica dentro da célula, fica escondidinho. Quando a insulina liga no receptor da célula, esse cara vai para a membrana e aí ele permeia, ele facilita a entrada da glicose que está no sangue para dentro da célula. Aí a glicemia baixa. Então, o que a insulina faz? Ela regula a quantidade de açúcar do sangue, fazendo com que os tecidos captem essa glicose de uma maneira eficiente. Que vira energia. Que vai virar energia, vai ser armazenada ou vai ser uma energia pronta ali. Quando isso não funciona, o que acontece com a glicose? Sobra no sangue.
Fica lá circulando. Ela fica circulando, aí a glicemia fica alta, por isso que você faz o teste lá no dedo, né, dá uma medidinha, a glicemia ela dá acima dos parâmetros normais. Aí você fala, pô, mas qual o problema do sangue estar doce? Que sobrecarrega um monte de outros tecidos. Aí você tem uma sobrecarga que é renal, então você tem um rim extremamente sobrecarregado, porque ele vai começar a ter que filtrar glicose. Geralmente você tem um quadro de glicosúria, né, o sujeito começa a excretar açúcar junto na urina, né, o açúcar em si, ele é higroscópico, então ele atrai água. Então a pessoa, ela urina, né, tem uma urina doce e um volume de urina maior também. Por quê? Porque esse açúcar joga mais água, então ele pode ter um quadro de desidratação. Para compensar, ele acaba bebendo mais água, a polidipsia. Então ele tem uma sede excessiva. Por isso que o sintoma clássico é, né, muita urina e muita vontade de beber água. Entendi. Né? Agora, isso a gente está falando de um descontrole. De um descontrole, quando está descompensado. Quando o paciente assume uma dieta, que a gente já falou algumas vezes aqui a respeito da dieta para quem tem diabetes, troca aí o carboidrato refinado, ou mesmo o que precisa fazer essa reposição da insulina, né? Ele tem um controle. Certo. Agora, neste ponto, o whey protein, ele age, ele pode ser algo que a longo prazo, se esse paciente fizer direitinho, ele pode até deixar de usar a insulina, dependendo do caso? Se for um tipo 1, como a gente falou, você pode ter até uma destruição da célula beta, ele vai usar a insulina para o resto da vida. Né? Não tem como. O tipo 2, ele pode, porque o tipo 2 você pode ter um quadro de resistência à insulina, né? Ou seja, ele até produz muita insulina, mas ela não funciona, a grosso modo, ou ele pode ter uma insuficiência de produção. Né? O que a gente sabe que o whey faz? Lembra a historinha de aumentar do GLUT4 que ficava lá na membrana para captar a glicose? O que se sabe? Que o whey protein aumenta isso. Então ele consegue ter um efeito muito parecido com o do exercício. Não que a gente fale, não faça exercício, não é isso. Não é isso. Mas ele é um coadjuvante, né, nessa translocação. Ele melhora a recepção, os receptores. A gente pode falar assim, que ele melhora a captação mesmo de glicose, porque ele coloca mais transportadores na membrana para essa glicose entrar dentro da célula. Que legal! Então ele tem um efeito desse, já artigos, já mostrando isso. Tem um artigo muito interessante de um grupo, inclusive de brasileiros, que eles compararam a ingestão de whey protein, né, com uma sopa. Então assim, eles pegaram, a pessoa tomava 50 gramas de whey protein e comia uma sopa de batata. E um outro grupo comia a sopa, só que com carne de boi. E o que eles perceberam? Comia e avaliava a glicemia depois, que o grande problema do diabético tipo 2 é a glicemia pós-prandial. Né? Depois que ele come, a glicemia fica alta e não cai. E o que eles repararam? Uma redução de glicemia pós-prandial em 21%. Então não é pouco, né? Quando se usou o whey, você percebe que 21% a menos de açúcar circulante é um resultado fantástico. E mais legal, aumentaram as concentrações da CCK e do PYY, que são aqueles hormônios que reduzem a fome. Então a glicemia ficou menor, a pessoa teve menos fome depois. E o mais legal, aumentou a produção de um outro tipo de hormônio chamado GLP-1, né? Que é um hormônio que aumenta, uma incretina, ele aumenta a produção de insulina pelo pâncreas. Então a secreção pancreática de insulina também aumentou. Naturalmente. Então é um estudo chave, né, nesse processo de 2011. Que legal isso! E assim, era com indivíduos sedentários, para não falar que treinavam, para não falar, foi um efeito do exercício. Já vamos falar as indicações, então, você como nutricionista e fisiologista. Vamos colocar mais perguntinha, uma falou que tá bombando de pergunta. Vamos lá, mais uma perguntinha do público. Olha lá. Muito legal descobrir essas coisas. Olha lá. Ai, que bonitinha, Amanda. Beijo, obrigada. Essa proteína não... Então, o que o doutor Ricardo estava falando. Direto a pergunta se sobrecarrega os rins. Então, juntando a pergunta dela com a minha questão do momento. Qual é a indicação para esses pacientes do uso correto do whey protein? Primeira coisa, tem que ser o isolado hidrolisado. Para diabéticos do tipo 2, as indicações são isolado e hidrolisado. É o que os estudos usam e que a gente percebe evidências de melhora. Então, a gente indica eles, né? Qualquer idade. Qualquer idade. Ainda mais porque também tem um preconceito de assim, mas a pessoa está idosa, ela tem que comer menos proteína. Errado, gente. O idoso, se você pegar qualquer recomendação de ingestão proteica, o idoso ele come igual um bebê.
né, em torno de 1,6, 1,7. A ingestão de proteína aumenta a necessidade no idoso. Tá. Aliás, tem uma série de estudos, isso pode ser até um outro tema, a gente pode conversar, de ingestão de proteína no idoso, porque hoje se recomenda que aumente ela, não que caia ela. Então, qualquer idade é possível de você estar utilizando. Tá, então tem que ser hidrolisado, isolado em qualquer idade e qual a quantidade? Indivíduos que praticam atividade física podem consumir mais do que os que não praticam? Não, isso é uma... Então, isso é um outro mito. Um artigo muito interessante de 2009, ele fez uma curva dose dependente para saber qual a melhor dose de whey protein, quanto que eu uso de whey protein, que seria melhor em termos de recuperação tecidual, né, muscular e tudo mais. E eles fizeram uma curva de 5 gramas, 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, 40 gramas, 50 gramas. Tá, quanto seria 50 gramas? 50 gramas dá mais ou menos 2 scoops de 30 bem cheia, bastante proteína, tá? É uma colher de sopa em torno de 12, 15 gramas. Aqui? Deixa eu ver se... Acho que a gente tirou os scoopzinhos. Menina, se der tempo, os scoopzinhos não estão mais... Deixa eu ver se esse aqui tem. Ah, esse tem, ó. Eu acho legal porque a gente mostra a quantidade, porque eu mesma... Um desse tem 20 gramas. Um desse tem 20 gramas. Isso, que é a dose adequada. De proteína? Essa é a dose correta. Porque quando fizeram esse estudo de curva-dose, o que eles queriam saber? O quanto de proteína, né, seria a melhor resposta. E perceberam que com 20 gramas você já observa a diferença. Então, aquele negócio de tomar um monte de proteína, às vezes a gente pega o pessoal que toma 50, 2, 3 scoops. Não precisa, 20 gramas é suficiente. Mas a minha dúvida é a seguinte, vamos colocar um pouquinho aqui para a gente ter uma ideia, tá? A minha dúvida é a seguinte... Para pessoas que têm aí pesos diferentes, estaturas diferentes, mais condição muscular, menos condição muscular. Então, por exemplo, se eu fosse tomar um scoop de 20 gramas, é diferente, por exemplo, do Evair, que tomariam... Isso está relacionado? Isso está relacionado. Peso, altura, quantidade, porcentagem de gordura... Completamente. E por isso que precisa passar para o profissional. Mas, de qualquer maneira, até para o público assim, entender, e eu acho que isso já é algo fantástico para quem tem diabetes e está assistindo essa pauta, saber que isso pode ajudar em todos esses pontos que você comentou. Pode. Se colocar pelo menos 20 gramas todos os dias. 20 gramas todos os dias. Seguro? É seguro, desde que faça parte do contexto da dieta. Lembre-se disso. Entendi. Porque que acontece? Adianta comer um monte de proteína em tudo. Exato, porque aí você fala assim, né? Tem um outro artigo também que eles usaram 20 gramas de proteína no café da manhã e no almoço para ver glicemia pós-prandial, que melhorou pra caramba em diabetes tipo 2. Tá. Só que o volume total da proteína da dieta dos caras não ultrapassavam 25 gramas. Né? Perdão, 25% do volume total. Então, o que você tem que fazer novamente? Um acompanhamento profissional. Você tem que sentar com o nutricionista, ele vai calcular, vai te avaliar, vai calcular e falar, legal, por dia você precisa X proteína. Desses, sei lá, 70 gramas de proteína que você precisa, 20 gramas vamos usar como whey. Entendi. Você entendeu? Quantos gramas, mais ou menos, uma pessoa precisa de proteína? Vamos colocar ali... Depende do peso. Depende do peso. Vamos colocar ali uns 60 quilos. Então, geralmente, a conta mais simples que você pode fazer até em casa é de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso. Tá? Então, uma pessoa de 60 quilos, 60 gramas. Onde que tem 60 gramas de proteína? Por exemplo, um ovo em torno de 6 gramas. Né? Um filé de frango em torno de 20, 22. Que seria como? Que seria uma dose de whey protein. Então, eu tomei whey protein, não vou comer proteína no almoço. Um exemplo, tá? Mas poderia ser um lanchinho da tarde? Pode ser um lanche da tarde, porque não, só que é um lanche só de proteína, né? Tá faltando carbo. Aí você pode, de repente, fazer uma vitamina mesmo, né? Colocar fruta. Colocar fruta, bater com suco. Não tem problema misturar. Nenhum, porque aí eu tenho um carbo com uma proteína, uma refeição mais completa. E 20 gramas de proteína a gente mistura com 200 ml? Água depende, tem gente... Aí é consistência, o volume de água não importa tanto assim para dissolver ele. O que a gente recomenda sempre é ingerir bastante água ao longo do dia e tal. Mas isso é meio... depende de cada pessoa. Isso que eu te falei, de 0,8 grama quilo por peso, é para o sedentário, tá? Existe uma série de estudiosos que, né, tá no Polsky, que é um dos grandes estudiosos de ingestão de proteína, que ele fala em torno de 1,6 a 1,8 de grama por quilo de peso, dependendo da atividade que a pessoa faz. Aí essa ingestão, ela pode até quase dobrar. Por isso que tem que ter acompanhamento profissional. Tem que fazer o cálculo. O cálculo, ele é um cálculo muito preciso, muito certo. Tem que fazer, sabe por quê, Carol? Hoje a gente vê muito, assim, as pessoas, né? A gente tem uma internet aí, né? A gente tem, né, muita ferramenta e é muito comum a gente entrar e querer resolver
né? Assim, eu vou olhar, a recomendação desse é igual a minha. Eu falo para todo mundo, não deixa o Google te diagnosticar. É verdade. O grande problema que a gente tem é que a maioria das pessoas, elas vão pela cabeça delas, não buscam auxílio e fazem errado. Por quê? Porque geralmente você ignora o princípio 1 da saúde, que é a individualidade biológica. Sem dúvida. Né? E aí pode ser que tenham pessoas que não consigam, não se sintam bem também. Pode acontecer. Agora, o que eu acho que a pauta é muito legal é que você que está assistindo, você agora tem essa informação, que existe já o estudo comprovando, que é bacana. Então, leve essa informação para o seu nutricionista, para o seu médico, né? Debata, converse. Aquele alarde, né? Agora, deixa eu só fazer mais uma pergunta. Claro, porque o Marfoco tem um monte, não vai dar tempo, mas vamos colocar mais uma. Olha lá. Vamos deixar todo mundo aí afiado aí com as respostas. Tainá, um beijo. Quantas vezes é possível usar, então, o Whey Protein? É melhor usar antes ou depois do treino? Excelente pergunta. Então, não só para quem tem diabetes, então você tem tantos benefícios para quem tem diabetes. Imagine para quem não tem. Ele ajuda de uma forma geral, né? A pergunta dela é muito legal, tá? Porque, novamente, entra naquela questão. Os estudos dose dependente, eles dizem não ultrapassar de 20 gramas. Tá? Porque o efeito de 20, de 30, de 40 até 50 já viram que é meio que parecidos. Não é um alimento tão barato, né? Você paga uma média de 180, R$200 uma proteína isolada hidrolisada 30 doses. Então, boa, né? Uma boa proteína. Porque também já saiu por aqui, tem um monte de porcaria. Exatamente. Por isso que é importante o nutricionista. Para indicar, inclusive, marcas, né? Com certeza, viu? Porque a gente pega muito, lógico, né? A pessoa aparece na loja lá de paraquedas, o vendedor vai empurrar o melhor marcar para ele. É verdade. Né? E a pergunta dela é muito legal, por quê? Porque um estudo recente, de 2014, muito interessante. O que ele mostrou? Em relação de antes ou depois do treino, o nosso corpo, eu até te comentei no início da nossa conversa, que ele não faz distinção do tipo de proteína que está circulando. Então, assim, se veio do ovo, do frango, do whey, não importa a proteína. A gente está falando da questão funcional dela, tá? Então, o que se sabe? Que para uma boa adaptação muscular, tanto faz. Tanto faz. Desde que você mantenha um balanço nitrogenado positivo. O que é isso? Né? Para ganhar músculo, eu costumo fazer uma analogia como você construir uma parede. Eu tenho que ter bom tijolo, tenho que ter uma boa massa. Então, se eu mantiver um balanço nitrogenado positivo, uma quantidade de aminoácidos sempre positiva na circulação, né, uma ingestão de proteína sempre, né, dentro de um parâmetro positivo, sobrando proteína na corrente sanguínea, eu vou ter um anabolismo melhor. Tá? Então, o que a gente recomenda? Que você mantenha em toda a refeição um volume X de proteína, para nunca faltar, porque se faltar, não recupera. Aí, muita gente fala, mas por que né, sempre coloca depois do treino? E eu faço isso mesmo na prática clínica. Por uma questão simples. Poxa, a pessoa ela vai treinar, né? Antes do treino, geralmente ele come uma fonte de carboidrato. Você não coloca muita proteína pré-treino. Aí ele treinou, ficou 1h30 mais ou menos malhando, treinando ali. Quando ele acaba de treinar, se você fizer uma conta rápida, ele já está umas 2h30, 3 horas sem comer proteína. Você põe a proteína. Outra, está bem instituído hoje. Você pode ir nas academias, você percebe que todo mundo está com sua shakerinha, chacoalha e toma o whey pós-treino. É um desfile de shakerinha. É mais prático, shakerinha é bom, né? Então, você pode tomar pós-treino, não tem problema. É fácil para fazer, é fácil para carregar, você já coloca ali a dose, só mistura com água. São as facilidades. É que fisiologicamente, só para deixar claro, não faz diferença. Antes ou depois, tanto faz. Gente, eu sei que chegaram várias perguntas, a gente tem que encerrar. O Ricardo é fantástico, eu falei para vocês no início, uma pauta detalhada, são coisas, são coisas pequenas que muitas vezes a gente... quando está lendo ali uma matéria numa revista, ou vendo rapidamente algumas outras matérias a respeito de whey, a respeito de suplemento, coisas que não são ditas, que passam, né? E que, na verdade, foi o que você falou bem no início, isso é o mais importante, entender por que o estudo relacionou o whey e não outros suplementos à base de outras proteínas. Então, acho que ficou claríssimo. Parabéns mais uma vez. É uma delícia ouvir suas explicações. Quem tem diabetes, procure conversar com seu nutricionista, com seu médico. Compartilhem isso, a gente vai ficar no canal do YouTube do Você Bonito, compartilhe a matéria, porque eu acho que o quanto a gente pode ajudar, né, as pessoas. E quem não tá... Eu nunca gostei, sabe? O médico fala, Carol, mas vai ser bom pra você, toma o whey. Eu tenho um certo
Não sei explicar, tem aflição, do cheiro, do tal. Mas depois de tudo que você me falou, eu acho que eu vou experimentar, porque olha o quanto vale a pena, né? Então não vamos sobrecarregar, não vamos aumentar a dose. 20 gramas. Tá aqui, tá bonitinho, é isso aqui, é exatamente isso. Esse é um scoop Coloque de 20 gramas. na dieta, veja o quanto você está consumindo e não esquece de contar as calorias dele, né? Quantas calorias tem, mais ou menos? E tem que fazer a conta, né? 20 gramas como isolado em torno de 80 quilocalorias cada 20 gramas, por aí. né? Mas é tão belíssimo lanchinho da tarde, hein? Tomar ali um shake. E tem uns que tem sabor ainda, que são até melhores. Todos são, esse aqui é de morango, esse é de chocolate, esse de baunilha, tem de um monte de Tá aí, agora deu para entender realmente como funciona e por que, então, escolher um suplemento bacana. Mais uma vez, Ricardo Zanutto, que é nutricionista esportivo e fisiologista. Claro que ele volta ao programa. A clínica dele, só entrando no site, vocês já conhecem tudo, né? Zanuto.com. Zanuto.com. www.zanuto.com. Nas redes sociais também é Zanutto? Zanuto Nutrição. Coloca Zanutto Nutrição, você já encontra um trabalho super explicação. Espero que todo mundo tenha gostado. Compartilha, gente. Isso aqui é informação pro resto da vida. Isso aqui é saúde. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Olha, mais uma beijo vez, na sua esposa, sua filha linda, Obrigado. Ana Isabela, 6 meses já, que maravilha. Obrigado. Beijo, até a próxima, querida.